Oi, gente. Meu nome é Girlane Carvalho. Eu sou natural de Jaicóis e eu moro na Alemanha há mais ou menos quase 11 meses. E eu vim aqui contar um pouco para vocês sobre o que tem sido o que tem acontecido em relação à pandemia, o coronavírus, quais as medidas que os governantes têm tomado, como a população tem reagido e quais os resultados estão sendo gerados a partir dessas decisões. Em fevereiro desse ano, em janeiro, na verdade, a gente já escutava muito a falar sobre o coronavírus, mas era um pouco meio que distante da nossa realidade. Parecia ser algo que não ia afetar muito, que não ia muito longe. E então, em poucos dias, questão de 7 dias, eu passei a ser a pessoa que não tinha medo algum para a pessoa que não queria sair de casa por nada, porque mudou completamente. E a Alemanha, a Europa, virou outra desde então. O meu estado, que eu moro aqui na Alemanha, ele é o segundo mais afetado do país. E, consequentemente, a minha cidade foi muito afetada, né? Porque aqui todas as regiões, na verdade, foram severamente afetadas. E as medidas começaram a ser tomadas desde então. Foi bem rápido que tudo aconteceu. A população, elas não podiam sair livremente para andar, sair com o cachorro, passear. Apesar de que ninguém estava indo, todo mundo com medo, todo mundo assustado, mas elas não podiam. Para sair de dentro de casa, todas as ruas eram cheias de guardas em que você precisava explicar por que você estava saindo e precisava ser uma coisa de extrema necessidade. Como, por exemplo, farmácia, hospital ou supermercado. Uma das medidas que foram tomadas é que os clientes só poderiam levar um tipo de produto que tinha na prateleira do supermercado. Ninguém poderia, por exemplo, levar 2 pacotes de leite, 2 de macarrão, 5 de papel higiênico. Tem que ser sempre um de leite, um de macarrão, um de papel higiênico, e é isso. Evitando assim a necessidade de um cliente sobre algum produto específico que não tem na prateleira porque alguém levou demais. E, além disso, conscientizando a população de que tudo tem que ser dividido para que o próprio país não passe necessidades por imprudência de algumas pessoas em específico. Uma das medidas que foram tomadas é que se alguém fosse pego na rua sem uma necessidade e que comprovasse essa necessidade, se não tivesse necessidade, estivesse na rua, levaria uma multa. Tanto faz, você não tem desculpas, não tinha o que falar, você levava multa na hora e tinha que pagar. Apesar da Alemanha ser um dos países mais afetados, foi um dos países em que teve menos óbito, porque o país é um dos principais que tem a maior quantidade de leitos entre a Europa inteira. Então, aos poucos, eles foram achando a solução para que as lojas, escolas e os trabalhos fossem reabertos, ainda prevenindo o coronavírus, porque ele ainda está aí entre a gente, porém hoje está muito melhor, não tem mais tantos casos confirmados por dia, é mínimo, e a população tem reagido muito bem, tem respeitado as regras, o que é muito importante, e a gente saiu dessas em questão de 3 meses. Foi longo, foi uma longa caminhada até aqui, mas funcionou muito bem porque as regras eram rígidas e o país obedeceu. Então os restaurantes, lojas, padarias voltaram a ser reabertos, porém tudo na medida correta, com as leis que foram aplicadas junto a isso. E, por exemplo, a gente vai sentar no restaurante, num bar, a gente tem que preencher uma ficha falando o dia e a hora da entrada e da saída, para que se naquele dia, naquele momento, alguma pessoa tenha sido infectada pelo coronavírus, a gente possa ser avisado imediatamente. E assim, também nas lojas e em qualquer estabelecimento fechado. Além disso, ainda é proibido andar livremente, sem máscara e sem as medidas de higiene exigidas. A gente ainda precisa usar máscaras e precisa manter-se distante da outra pessoa, porque tem sempre ali um guardinha para lhe lembrar disso. E aí eu pensei,
Pode ser que no Brasil eles consigam também fazer alguma coisa o mais rápido possível para que evite que o vírus se propague. O Brasil é um país muito grande, não podemos comparar a Alemanha, mas população é população. Geralmente a gente sempre faz o que a gente foi ensinado. E no caso do Brasil, a coisa não tem sido positiva tanto quanto foi aqui, na rapidez que foi aqui, que a gente tem conseguido sair dessa pandemia sem deixar muitas marcas. E eu desejei muito que no Brasil pudesse acontecer como aqui. Eu ainda acredito numa reeducação de um país como o Brasil. O brasileiro só tem que perceber que o jeitinho brasileiro tem que ser usado para as coisas boas e não para driblar as dificuldades da vida como o brasileiro tem feito. Então, gente, sempre dá tempo, a gente tem que acreditar. O Brasil é um país lindo, com cultura linda. Todo mundo que eu converso aqui admira o Brasil. Quando eu falo que eu sou brasileira, não existe preconceito. O Brasil é um país lindo e ele pode ser, sim, um dia um país melhor se todo mundo acreditar. Então a gente tem que correr atrás e não desistir. Os alimentos serão doados às famílias carentes. Petronet, faça parte você também.